Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels, né? Chegamos à parte 27, aonde vamos aí fazer uma investigaçãozinha especial e juntos tentarmos aí descobrir quem é o tal do Messias de Isaías 61, quem é o tal do ungido. Porque geralmente quando ele vai ler lá o seu Antigo Testamento, né, ele encontra palavras como ungido, Messias, né? Então na cabeça ocidental do cristão ele pensa que o texto ali está falando do Jesus dele, né? Do Yahusha, do Yahusha, né? Remetendo-se ao cristão, ao cristianismo, né? Mas será mesmo que fala de Yeshua? Quem realmente é um ungido de Isaías 61, gente? Como é que a gente vai saber? Será que nós temos que usar a fé? Né? Eu vou fazer uma gambiarra ali teológica e vou acreditar que é Maria, né? Eu vou acreditar que é Jesus. Mas quem realmente é, gente? Através do estudo perspicaz a gente consegue descobrir. Vamos embora para o vídeo, mas antes disso eu lhe convido para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Tá preparado? Solta a vinhetinha. Bem, agora vamos começar aqui a nossa investigação de Isaías 61 e tentar aí descobrir quem realmente é aquele tal do ungido, né? Vamos lá, gente. O que eu vou ler para vocês agora, isso aqui são comentários de um livro cristão. Não vou dizer o nome da religião, né, do ministério, mas são comentários acerca de Isaías 61, correto? Vamos pegar aqui, começar aqui. Mas às vezes as pessoas não gostavam do que Jesus ensinava. Ele sempre ensinava o que era certo, mas alguns o odiavam porque ele falava a verdade. Foi isso que aconteceu num dia em Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado. Ele foi à sinagoga, o local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus. Ali Jesus fez um discurso baseado nas Escrituras, naquela passagem, no caso de Isaías 61. De início as pessoas gostaram, ficaram surpresas com as palavras bonitas que ele usou. Mal podiam acreditar que aquele jovem havia crescido ali mesmo, na cidade deles. Mas daí Jesus falou algo mais. Falou das vezes em que Deus tinha mostrado favor em especial às pessoas que não eram da nação dos judeus. Quando Jesus disse isso, os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Sabe por quê? Eles achavam que eram os únicos que tinham o favor especial de Deus. Eles que achavam melhores do que os outros. Por isso, odiaram a Jesus por causa daquilo que ele disse. E sabe o que tentaram fazer com ele? A Bíblia diz: agarraram a Jesus e o levaram depressa para fora da cidade. Levaram-no para a beirada de um monte e queriam jogá-lo do precipício para matá-lo, mas Jesus fugiu deles. Lucas capítulo 4, verso 16 ao 30. Olha só, gente, o Yeshua ele foi tão malandro, mas tão malandro. Lembrando a todos, tá ok? Que nós não temos nada escrito pelo próprio Yeshua. O que temos ali é narrativas, correto? Mas vamos dizer que ele disse isso mesmo. Ele usou lá os 3 primeiros versículos de Isaías 61, mas não leu o restante, rapaz. O 4º versículo refuta Yeshua. Leia os meus lábios. Vou até dar um zoom.
O versículo 4 refuta o chuchu. Quer ver comigo? Duvida? Vamos lá. Olha o que diz aqui. Isaías 61, verso 4. Continuação que ele não deu lá, né? E eles reconstruirão as antigas ruínas, reerguerão o que estava arrasado e reconstruirão as cidades destruídas. Isaías está falando do exílio babilônico, gente. Rapaz do céu. Vamos olhar aqui mais alguma informação aqui. Marcos 13, do 1 ao 2. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, o templo existia. Lembre-se, o templo existia na época de Chuchu. Se o templo existia na época de Chuchu, porque Isaías 61, verso 4, diz uma profecia para reconstruir as antigas ruínas, reerguer o que estava arrasado. Mas na época do Chuchu, o templo estava lá. Estão capturando a mensagem, gente? O texto não tem nada a ver com Chuchu. De Isaías 61 não tem nada a ver com Chuchu, gente. Por quê? Observou-lhe um de seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vê estas situosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, senão serão todas derrubadas. Só por incrível que pareça, sobrou um muro daquele tempo. Então Chuchu mentiu, porque ele falou que tudo seria derrubado. Mas se você for lá em Israel, em Jerusalém, lá no templo existe um muro que sobrou. A profecia não se cumpriu. Rapaz do céu. Vamos até olhar aqui, ó. O templo existia na época de Chuchu, gente. Mas a profecia fala que era para reconstruir as antigas. Ele mentiu. Vamos ver lá no Tanar? Vamos dar uma olhadinha. Aí vocês ficam pensando consigo mesmo, né? Fazendo ali uma cena mental dessa narrativa. Como é que Jesus conseguiu fugir deles, né? Olha só. Finalzinho. Levaram-no para a beirada de um monte e queriam jogá-lo lá do precipício para matá-lo. Quer dizer, deve ter reunido lá umas 10, 15 pessoas, né? 3 pessoas de um lado, mais 3 do outro, né? Enfim, imobilizaram Jesus para jogar ele lá de cima. Mas Jesus conseguiu fugir deles. Como, gente? Como? Tem que desenhar para vocês, tem que desenhar. Por que essas pessoas tentaram matar Jesus, gente? E como é que Jesus escapou? Olha só, Jesus com vestes romanos, né? Mas o cara não era judeu, porra. É mesmo, rapaz? Vou até dar um zoom aqui. Olha lá. Chuchua com vestes romanas. Rapaz do céu. Olha o pessoal furioso, porque ele releu uma passagem de Isaías 61, né? E aí o Chuchua disse: está cumprido a escritura a partir de hoje, blasfêmia, mate este herege. E aí pegaram o Chuchua para lançar ele do abismo, para bater a cabeça lá embaixo e morrer estrupiado, assim como Judas.
É assim como Judas se caiu de cabeça e suas vísceras e órgãos do corpo ficou espatifado lá embaixo. Então eles queriam fazer a mesma coisa com o Chuchua. Suas vísceras apareceram assim, tudo lá espatifado lá embaixo. Mas o Chuchua conseguiu se livrar. Rapaz do céu. Vamos continuar aqui mais leituras. Mais leitura. Mais uma pista pra gente tentar chegar aí ao denominador comum, quem realmente foi ungido lá de Isaías 61. Lucas capítulo 4, versos 16 ao 30. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado conforme seu costume. Num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e prolongar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíram de seus lábios. Mas questionaram entre si: Não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhe replicou: Com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: Realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente uma viúva de Serepta, na região do Sidom. E assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo de uma colina, a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Rapaz, como que ele conseguiu se livrar desta armadilha, gente? Será que o Chuchua manifestou um superpoder físico e deu porrada em todo mundo? Ele conseguiu se livrar? Rapaz, colocamos para o século XXI, nasceu uma força excomungal física musculosa em Chuchua, porque o pai dele era carpinteiro, então provavelmente Chuchua foi também carpinteiro, né? Trabalhava com o pai, e todo carpinteiro carrega peso, então Jesus era maromba. Jesus era marombado, gente.
e conseguiu dar um boxe em todo mundo ali e saiu fora. É a única resposta plausível aí pelo acontecimento. Passou por entre eles e seguiu seu caminho. Rapaz do céu. Bem, gente, temos aí o texto de Isaías, capítulo 61, versão Bíblia King James atualizada, e vamos ler aí o trechinho daquilo que o suposto Xuxua disse lá na sinagoga e comparar depois com o Tanar, né? Pra gente separar ali uma coisa. Vou até dar um zoom aqui para ficar até mais fácil para vocês a leitura. Você consegue aqui, ó. O ano da proclamação do Senhor. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Aí temos o 3 aqui. E dar a todos os que estão de luto amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do resplendor da sua glória. Vamos pegar o Tanar agora. Temos aqui o Tanar, né? Vamos ler aqui o que está escrito aqui e você vai comparar com o que foi dito antes na Bíblia King James, correto? Você vê a diferença aí de um para o outro. E depois a gente vai pegar a mentira por trás da crendice cristã em cima desse texto aqui. Diz o seguinte: Isaías 61. Paira sobre mim o Espírito do Eterno, porque ele me ungiu para que eu trouxesse aos humildes boas novas. Ele me enviou para que confortasse os que estão de coração partido, para proclamar liberdade aos cativos e abrir os olhos dos que têm cerrados, para proclamar o ano da boa vontade do Eterno e o dia da vingança de nosso Deus, para confortar todos os que estão em luto, para alegrar os que choram por Sião, dando-lhe uma guirlanda em vez de cinzas, óleo aromático em vez. Aí vou subir um pouquinho. De prostração, manto de exaltação em vez de espírito sortudo, para que sejam chamados plantas de integridade, plantação do Eterno em que ele se possa glorificar. Tá vendo a diferença? Bem, a pergunta que não quer calar perante a versão King James e perante o Tanar: como que a gente vai saber se o tal Xuxua, o pendurado, o JC, né? Ele utilizou-se de Isaías 61 na sua leitura, mas como vamos saber se aquilo que ele leu é de fato para ele? Quem é o ungido de Isaías 61? Como poderemos saber? Será que Xuxua mentiu? Ele foi desonesto em utilizar-se de um texto de 3 versículos ali, lá do comecinho de Isaías, e na gambiarra aplicou os textos a si mesmo? Mas como é possível de se saber? Mas as pessoas vão pela fé. Mas e pela razão? A fé e a razão têm que andar juntas. Como, emissário, poderemos descobrir? Vamos lá, gente. Vamos lá.
Olha só, gente, o Chuchu ele foi tão malandro, mas tão malandro, lembrando a todos, tá ok, que nós não temos nada escrito pelo próprio Chuchu. O que temos ali é narrativas, correto? Mas vamos dizer que ele disse isso mesmo. Ele usou lá os 3 primeiros versículos de Isaías 61, mas não leu o restante, rapaz. O 4º versículo refuta Chuchu. Leia os meus lábios. Vou até dar um zoom. O versículo 4 refuta o Chuchu. Quer ver comigo? Duvida? Vamos lá. Olha o que diz aqui. Isaías 61, verso 4. A continuação que ele não deu lá, né? E eles reconstruirão as antigas ruínas, reerguerão o que estava arrasado e reconstruirão as cidades destruídas. Isaías está falando do exílio babilônico, gente. Rapaz do céu. Vamos olhar aqui mais alguma informaçãozinha. Marcos 13, do 1 ao 2. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, o templo existia. Lembre-se, o templo existia na época de Chuchu. Se o templo existia na época de Chuchu, por que Isaías 61, verso 4, diz uma profecia para reconstruir as antigas ruínas, reerguer o que estava arrasado? Mas na época do Chuchu, o templo estava lá. Estão capturando a mensagem, gente? O texto não tem nada a ver com Chuchu. De Isaías 61 não tem nada a ver com Chuchu, gente. Por quê? Observou-lhe um de seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vê estas situosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, senão todas serão todas derrubadas. Só por incrível que pareça, sobrou um muro daquele tempo. Então Chuchu mentiu, porque ele falou que tudo seria derrubado. Mas se você for lá em Israel, em Jerusalém, lá no templo existe um muro que sobrou. A profecia não se cumpriu. Rapaz do céu. Vamos até olhar aqui, ó. O templo existia na época de Chuchu, gente. Mas a profecia fala que era para reconstruir as antigas. Ele mentiu. Vamos ver lá no Tanar? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha agora no Tanar, né? E o seguinte aqui, ó. E eles reconstruirão as antigas ruínas. Mas na época do Chuchu, o templo existia ainda, né? Reerguerão o que estava arrasado, passado, né? E reconstruirão as cidades destruídas. Mas no tempo de Jesus, o templo existia. Então por que ele quer pegar um texto e querer aplicar a si próprio, né, gente? Mas a pergunta que não quer calar, gente: a quem se refere Isaías 61? Quem é o tal do ungido de Isaías 61? Como é que a gente vai descobrir? É muito simples, gente. Vamos pegar uns capítulos anteriores de Isaías que a gente descobre quem é esse Messias de Isaías 61. Quer descobrir comigo? Então vem comigo aí. Vejam, meus telespectadores, quem é o ungido de Isaías 61.
Ciro é usado por Deus como rei. Isaías 45, Bíblia King James atualizada. E olha que essa versão Bíblia King James, eles pegam e fazem uma ponte com Isaías 2 e 110. Que no caso, coincidentemente, eu já fiz um vídeo acerca de Salmo 110, que aqui não fala de nenhum Jesus. Correto? Isso aqui é indução cristã, correto? Já tem um vídeo para desmascarar isso aí. Como diz assim, ó. Assim, pois, diz Yahvé ao seu ungido. Perceba essa palavra? Então, quando um cristão, ele vai ler essas palavrinhas aí no seu Antigo Testamento, automaticamente ele vai se remeter ao Jesus dele individual. Ele puxa a sardinha pro lado dele, mas na inocência, né? Ou Yahusha, ou Yahusha, enfim. Ele vê essa palavra ungido aí e falou, olha, tá falando de Jesus aqui. Mas aí você vai ler o restante lá. A Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, e de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Eu mesmo irei adiante de ti, e aplanarei todo o lugar acidentado, arrombarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Lembra da passagem de Isaías 61? Que eu li para vocês? Aplanarei todo o lugar acidentado, né? Dar-te-eis tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. E aqui, quando você digita a palavra nessa lupa aqui, ó, a palavra Ciro, observe o que aparece. Referências bíblicas no Antigo Testamento, né? Que é uma Bíblia cristã King James, né? Onde está a palavra Ciro aqui, ó. Ciro. Segunda Crônicas, aqui, ó. Segundo Crônicas 36, 23. Assim fala Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que, dentre vós, pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém, que Yahvé, o Senhor seu Deus, esteja com ele. Ciro profetizando. Ciro é o ungido de Isaías 61. Vamos ver mais um aqui. Esdras, olha só. No primeiro ano do reinado de Cores, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé. Tá vendo? Assim fala Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra, gente, tá vendo? Além disso, Ciro, o rei, tirou os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha depositado em casa dos seus deuses. E aí a gente tirou lá embaixo, lá no caso, deixa eu ver aqui, Isaías, né? Que a gente leu anteriormente. Olha, aí começa lá em Isaías 44, 28. Que digo acerca de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele ordenará acerca da cidade de Jerusalém, tu serás reedificada. E quando ao templo, eis que os teus alicerces sejam lançados, será reedificada. Olha, lembra que lá no 61 que a gente leu? Para reconstruir as cidades, os templos derrubados, né? É bem aqui, gente, ó. E eles reconstruirão as antigas ruínas, reerguerão o que estava arrasado e reconstruirão as cidades destruídas. Lembra que eu li lá em Isaías 45? Bem aqui, ó.
Ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele ordenará acerca da cidade de Jerusalém: tu serás reedificado, e quanto ao templo, eis que teus alicerces sejam lançados. Ciro é ungido, olha só, ao seu ungido a Ciro, tá vendo? Eis que eu suscito Coresh, Ciro, em justiça, e aplanarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não exigirá pagamento algum, nem pedirá qualquer recompensa, afirma Adonai, o Eterno dos Exércitos. Rapaz. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. Então, a única coisa que eu posso concluir aqui, meus irmãos, é que Ciro é o ungido de Isaías 61. Isto aí refutando aí o Novo Testamento, a narrativa aí do Xuxua no templo aí, citando Isaías 61 e aplicando a ele mesmo. Então, mais um paradigma quebrado com sucesso. E não percam o próximo capítulo desta série, parte 28, quebrando os paradigmas da fé, destronando de uma vez por todas o Novo Testamento.